Eles ficam tudo muito felizes, porque eles já sabem que hoje é sexta-feira, entendeu? O que vocês acham, gente? Nossa amiga está perguntando aqui se é bom ou se é ruim dar aula desse jeito. Vocês preferem assim ou vocês preferem presencial? Eu fico vendo só as carinhas deles, tudo aqui, ó. Ó, aqui, ó. A Carol, a Régia, o Augusto, ó. Né? Aí ficam tudo, ó, falando. Só que hoje não vai ter o carro da laranja, porque quando eu tô lá em casa, o carro da laranja passa, entendeu? Então hoje não vai ter, não, mas quem sabe, né? Semana que vem, o carro da laranja passa. Mas vamos lá. A outra aqui tá dizendo que gosta de assistir assim, porque ela assiste a aula deitada. Ai, meu Deus, vocês. Vocês. É, reclame de barriga cheia, Elisane. Bora lá, começar. Seguinte. Já estamos aqui gravando. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Olha aí a aula de hoje, como é legal. Então, a gente vai falar hoje sobre estratégias de marketing, tá, pessoal? Para farmácias e drogarias. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Por mais que eu esteja... Sim. Pode escutar? Show. Beleza, vamos nós. Oi. Voltou? Pronto. Eu já estou sabendo aqui, pessoal, que o Moodle voltou, viu? Então, não teremos problema. Por isso que tem gente chegando agora, porque voltou. Então, É porque eu fico esperando os meninos... Tu bota em participantes, aí bem aqui tem aquela coluna que diz a quantidade, o tempo que ele acessou. Quando tu clica em último acesso, ele vai ordenar o povo do nunca, do mais próximo até o mais... Não, tu clica em último acesso. Aí ele vai mostrar quem nunca acessou, quem tá com mais tempo. Aí tu só tira os que estão suspensos. Não conta com eles. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte, a gente vai falar hoje... A gente vai falar hoje sobre um tópico muito legal, que eu disse para vocês que a gente ia ter uma aula sobre isso, que era massa, né? Que é marketing farmacêutico e estratégias de comércio e de marketing para farmácia e drogaria, tá? E aí, o que acontece? Tá longe do povo, eu posso fazer assim, né? Para poder falar com os alunos. Posso. Seguinte, gente. Vamos nós. E aí, vocês viram que eu cortei esse cabelo? Quando a gente está falando, pessoal, dessas estratégias, né? Estratégias de marketing para farmácia e drogaria, não tem mais nem, como é que chama? Mais couro na mão, do tanto de álcool que eu passei nessa mão. E aí, o que acontece? A gente está fazendo essas estratégias, pessoal, porque tanto que a gente pôde falar, né? Sobre essa questão da crise, de pandemia e tudo, que é isso tudo acabou afetando o mercado de uma forma geral. Só que o mercado farmacêutico, né, apesar de não ter sofrido tanto, por conta que ninguém escolhe a hora que quer comprar medicamento, né, a hora que a gente quer, fica doente, ninguém escolhe. Então, é um dos mercados que, em relação a isso, a gente tem mais estabilidade, tá? Só que, foi o que aconteceu. A gente tem o problema do aumento da concorrência. Então, só para vocês terem noção, não sei se vocês perceberam isso e tal, eu estava passando ontem, a gente fica andando aí pela cidade fazendo as coisas, eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, eu moro aqui na região do Benfica. Só ali, em frente ali àquela região do Cefete, por lá, perto do PV, tem uma Extra Farma na esquina, né, 13 de maio com Senador Pompeu, e aí na frente dela tá abrindo uma Drogazil enorme. E aí já virou meme, já virou piada, a gente já viu aí ano passado o pessoal comentando, falando as coisas que na cidade, isso, no lugar do posto, Marcos. Professor. Oi, Emanuel. Professor, e o senhor já passou ali, e o senhor já passou ali na Bezerra de Menezes agora? Geralmente eu passo muito lá. Lá na Bezerra de Menezes estão fechando, os comércios estão fechando e estão abrindo as farmácias.
Pois é o que a gente está Porque comentando. tem, que agora tem lá, meu Deus do céu. A concorrência está aumentando muito, porque aí acontece o quê? A gente tem mercado. Só que chega uma hora que o mercado ele vai saturar, né? E aí, só para vocês terem noção, outra coisa. E aí, assim, a gente está falando, né? Que está abrindo farmácia em todo lugar, virou meme, virou piada, virou. Vocês viram aí ano passado que o pessoal até na casa da gente, na esquina, estava botando farmácia, né? As fotinhas das farmácias. Mas vocês já perceberam que essa questão em relação ao mercado farmacêutico, ela vem mudando ao longo dos anos? Eu vou dar um exemplo. Há uns 7, 8 anos atrás, várias farmácias que vieram aqui para Fortaleza, elas fecharam. Como assim? A gente tinha a Pague Menos como a farmácia soberana, né, a principal. Aí depois vinha a Extra Farma. E aí, o que acontece? Chegou um tempo que veio a Drogaria São Paulo, que era uma farmácia super famosa, né, nacionalmente. Era uma empresa que em São Paulo, na região sudeste, é muito conceituada. Abriu 2 farmácias aqui, todas 2 fecharam. Então, rapidinho vieram e fecharam. Depois de um determinado tempo, veio uma que é muito forte na região norte do país, que é a Big Ben. Big Ben passou um tempinho, fechou, né? Porque não conseguiu trabalhar em cima da concorrência que tinha aqui em Fortaleza. E aí o que acontece? Depois de um tempo, começaram a aparecer conglomerados, tá? Então, começaram a aparecer vários conglomerados, farmácias que começaram a ter capital estrangeiro, como é o caso da Drogasil. Então, a Drogasil, ela era uma farmácia que antigamente ela era só nacional. E aí existia o seguinte, a gente tinha uma que sempre foi muito forte lá na região sudeste. Então, a gente tinha a Drogasil e tinha uma farmácia que também era forte lá na região sudeste, que se chamava Droga Raia. E aí as duas se fundiram. A gente tem hoje a empresa em si, a grandona, que se chama Raia Drogasil. Só que elas mantiveram as farmácias em separado, mas é a mesma empresa com capital estrangeiro. Então, essas empresas, a Drogasil, por exemplo, é uma farmácia que ela não tinha nome aqui no Ceará, né? Quem tinha nome aqui no Ceará, como eu falei, era a Pague Menos e a Extra Farma. Quando a Drogasil chegou, qual foi a diferença dela para as outras 2 que vieram, que tinham nomes fortes também em outra região do país? Tanto a Farmácia São Paulo, quanto a Big Ben. A Drogasil, por ser um conglomerado internacional, ela tem um ponto financeiro de, durante um determinado período de tempo, que é um período de adaptação, tá? Durante esse período de adaptação, pode ser até que ela esteja tendo prejuízo. Pode ser até que ela não esteja vendendo o suficiente para se manter. Mas ela tem dentro de uma empresa uma quantidade, né, de investimento de capital estrangeiro, por exemplo, e consegue fazer com que a farmácia não quebre durante um determinado período de tempo até ela se estabelecer. E foi o que aconteceu. Vocês estão vendo aí que a Drogasil, ela, no começo, vendia bem menos do que a Pague Menos. Ainda vende. Só que qual é o problema? Qual é o problema não, né? Sei lá, problema para Pague Menos, solução para Drogasil, aí depende. Qual é a realidade? É que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ver na concorrência a possibilidade de você ter um preço menor daquele insumo. E aí isso foi muito bom. Tanto é que a gente está vendo que aqui no Ceará a gente tem 3 grandes redes. Tem a Pague Menos, tem a Extra Farma, que já existia, e agora tem a Drogasil, que aí tem uma em cada esquina, porque falta só aparecer um 4º conglomerado, porque aí nas 4 quinas da esquina vai ter uma, né? Uma Pague Menos, uma Extra Farma, uma Drogasil, e aqui vai aparecer outra aí qualquer dia, tá? E aí a Mariana chegou, a Mariana já chegou aí no ponto que eu quero falar na aula de hoje. A gente está fazendo, ela está dizendo o seguinte, até a cor da Drogasil, creio que é marketing, porque é totalmente diferente da Pague Menos, totalmente diferente da Extra Farma e chama muita atenção a cor vermelha. Será que isso tem a ver? Será que a gente está falando de marketing, né? Em relação à cor da farmácia? Vocês também perceberam que 5 anos atrás, a logomarca, o logotipo, o formato das farmácias Pague Menos era diferente do que é hoje.
Então, será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Então, por isso é que a gente tem que trabalhar para fugir da crise, né? A gente tem que trabalhar com estratégias de marketing. Não tem bom, não. Certo? E essa estratégia de marketing, ela tem várias finalidades. Inclusive, destruir o concorrente. Certo? Ó, o Vitor está dizendo aí que vai abrir a farmácia Vitor Pink List. Uma farmácia toda pink, né? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai aprender o que a cor significa dentro de uma estratégia de marketing. E aí a gente vai descobrir, Vitor, o que o pink significa, tá certo? Aí a gente vai ver se você vai quebrar ou se você vai, né, virar aí um mega empresário no ramo farmacêutico, tá certo? Ia bombar, viu, mundialmente essa notícia. Primeira farmácia pink do mundo. Meu Deus, ia ser foda. Bombar ou não. Se em Boa Viagem dava certo, né? Um negócio desse. Será? Vai ser Boa Viagem, então. Vou fazer uma parceria com o Vitor. Então vamos ver se em Boa Viagem uma farmácia dessa, né, daria certo. Ok, pessoal? Então, ó, estratégia de marketing é fundamental para isso, tá? E aí, para que ele serve, essa estratégia de marketing? Pode falar. Na hora, tá bom? Daqui a pouco eu vou lá. E aí, vamos lá, pessoal. O que serve, tá? Quais são as finalidades? Então, primeiro, maximizar a venda, óbvio. Você não vai fazer uma estratégia de marketing dentro do seu negócio para você diminuir a quantidade de insumos que você está vendendo. Então, isso é uma das finalidades. A outra finalidade, tá? Em relação a isso que eu falei, a gente maximizando as vendas, a gente acaba se sobressaindo frente à concorrência. Então, é fundamental. E aí o pessoal sempre tá com saudade do carro da laranja, sei não, viu? Eu já disse que eu vou fazer uma entrevista com o homem da laranja, né? Promessa é dívida, tá ok? Eu prometi, tá prometido. E aí, pessoal, em relação a essa parte, a gente, no setor de varejo farmacêutico, para atuação em marketing, tem que ter alguns pontos em mente. O primeiro, a visitação de forma rotativa. O que é isso? Vocês já perceberam também, quem trabalha em farmácia aqui já deve ter visto. A gente tem um pessoal dentro da própria empresa que visita as farmácias com a finalidade de fazer as avaliações de marketing em relação àquela farmácia. O ponto 2, a diferenciação dentro das outras. Uma guerra acentuada de preços. Também, não sei se vocês já perceberam, mas isso é verdade, é legal, pode-se fazer isso, que as farmácias elas têm preços diferentes dentro da própria rede. Geralmente, quando você tem uma farmácia que tem um concorrente direto na sua frente, o preço é mais baixo do que naqueles locais onde você não tem um concorrente direto mais próximo, certo? E uma participação crescente de competitividade que quer fazer com que isso trabalhe a estratégia de marketing de forma mais eficiente. E aí, por que eu preciso investir no mercado farmacêutico, no marketing farmacêutico? Tá? Porque a gente precisa se comunicar com um público cada vez mais exigente. De que forma? A gente hoje tem o networking total da globalização. Hoje, se você tem um problema dentro de um estabelecimento, agora de manhã às 9 horas, 11 horas da manhã, se duvidar, já está a cidade todinha sabendo o que aconteceu, dependendo da forma e do método que você utiliza para divulgar aquele problema. Então, hoje a gente tem um cliente que ele tem muito mais informação, a gente tem um cliente que está muito mais antenado com o que acontece no mundo, globalizado. Hoje todo mundo tem um smartphone com acesso à internet na mão para avaliar o preço do concorrente, da outra filial. Você olha na internet, tudo isso você consegue com um clique dentro do próprio estabelecimento. Então, você já sabe que a gente tem um cliente diferenciado e muito mais exigente. E aí, obviamente, que não é simplesmente marketing por marketing, a gente também tem que seguir norma. O marketing tem normas, tá? No mercado farmacêutico, pelo menos, vocês sabem que a gente tem que seguir algumas normas, tá? E aí, como é que eu trabalho? Eu quero ouvir de vocês. Como é que eu trabalho, então, uma comunicação com o meu consumidor de uma forma diferenciada, seguindo legislação que determina regras um pouco mais rígidas para o setor farmacêutico? Como é que eu devo me comunicar com aquele consumidor? Tá? Primeiro,
eu tenho que estabelecer que a saúde do consumidor vem em primeiro lugar. Então, daí vem aquela questão, pessoal, de que a vigilância sanitária, por exemplo, proibiu aqueles kits ressaca, que o pessoal até pouco tempo atrás vendia na farmácia, juntando, né, dentro de um pacotinho aí, o Dorflex, o Epocler, o sal de fruta, um monte de coisa que ia contra, querendo ou não, é um tipo de marketing que está fazendo ali, só que vai contra a saúde do consumidor, propaganda e uso irracional, certo? A Mariana está dizendo, muitas farmácias não respeitam a legislação de propaganda. E isso não é só nem em farmácia, isso é em qualquer estabelecimento. A gente tem vários e vários e vários estabelecimentos que não seguem as regras. E aí, por falta de fiscalização, muitas vezes, ou por uma fiscalização deficiente, a gente acaba acontecendo esse tipo de problema, tá certo? E o outro é que a gente faz o marketing regulamentado, buscando a captação, a retenção e a fidelização desses clientes. E aí, como é que a gente faz isso? Várias formas que a gente vai ver. Tá? Tem várias estratégias que a gente pode trabalhar dentro do mercado farmacêutico para que a gente fidelize aquele cliente. Qual é o mais comum, pessoal, para a fidelização de cliente dentro do mercado farmacêutico hoje? Vocês, como consumidores até. Quando vocês chegam na farmácia, quais são as estratégias que vocês conhecem de fidelização? Bom atendimento, e aí eu vou falar isso hoje, tá, Marcos? Bom atendimento hoje não é mais estratégia de marketing. Bom atendimento hoje é fundamental para que a empresa se mantenha no mercado. Antigamente, o bom atendimento ele era um diferencial. Hoje ele não é mais diferencial. Hoje ele é fundamental. Quem não tem um bom atendimento, vaza, perde, quebra, né? É um requisito básico. Obrigado, Carol. É exatamente isso. Preço, ter o produto, boa, tá, Marcos? Geralmente, ninguém pensa nisso. Quando eu dou essa aula, a galera não fala isso. É horrível você ir para um lugar onde você pede as coisas e não tem. Desconto, promoções, né? E aí, me digam uma coisa. Como é que as farmácias hoje, elas estabelecem descontos e promoções para aquele cliente? E aí a Lorena acabou de responder. Você faz um cadastro com CPF, porque isso você está fidelizando. Então, bota o seu celular lá naquele cadastro, aí você recebe mensagem, você recebe divulgação de produto, promoção. Tem farmácia que tem grupo de WhatsApp com o cliente, quando tem promoção de fralda, quando tem, né, essas coisas que são mais... que a galera compra de muita quantidade, aí o cara lá manda, ó, pessoal, tem fralda, promoção de fralda. Aí a galera voa em cima, tá? Principalmente as mamãezinhas e os papaizinhos aí, né, que compram logo aí um bocado de pacote de fralda ao mesmo tempo, tá certo? E aí, pessoal, em relação a isso, a gente tem também que fazer um marketing que contemple ações para o nosso público-alvo, para que tenha uma comunicação efetiva e um ticket médio de cada cliente. Então, vamos lá. Vocês sabem o que significa ticket médio? Já, sim. Quem é que está falando? O Vitor, que é um vendedor nato, segundo ele. A razão atendendo. Bora ver aí ticket o que é médio. É a quantidade de produtos que você vende ao cliente, né? Tipo, ser um, não, tem que ser dois, tem que vender dois, agregar uma outra venda. Não, o ticket médio faz parte disso daí, mas não necessariamente a quantidade de clientes, tá? A quantidade de clientes, ela envolve o ticket médio. Aí o Matias já está perguntando outra coisa que eu respondo já. O ticket médio, pessoal, como o nome está dizendo, é a quantidade, é o valor médio que você vende por cliente. Então, por exemplo, se eu tenho uma venda em que eu estou vendendo ali para aquele cliente R$50 em um produto, eu estou vendendo um produto de R$50 e eu estou vendendo, deixa eu ver, outra pessoa vende 3 produtos
para dar R$ 50. Então, quem é que tem eu disse de forma rústica, é ótimo. Quem é que tem o maior ticket médio? É o primeiro vendedor. Porque em um produto ele agregou um valor maior. Então, eu pego a minha quantidade financeira, a quantidade que eu vendi de valor, e divido pelo número de produtos que eu vendi, tá? Então, por isso que, às vezes, o vendedor fica louco quando o cliente pega um monte de produto e diz assim, ó, passa isso aqui em 3 notas fiscais diferentes, porque aí o ticket médio dele vai diminuir, tá certo? Então, isso aí a gente tem que perceber. E aí, em relação a isso, eu tenho que saber também quem é o meu público-alvo. Vitor, eu vou perguntar para o Vitor, porque ele falou lá em cima, tá? Quem seria o público-alvo da farmácia Vitor Pink? Para você saber como é que você faria a sua estratégia de marketing para esse público. Tem que pensar nisso, tá certo? Não precisa nem responder, não. Estou dizendo que raciocinar. Essa pergunta vem depois, no final da aula. Que aí eu quero saber. Mas aí o Matias está perguntando, ó, é errado uma promoção, compre uma cartela de Dorflex e pague metade na segunda? Não, pode ser feito isso. Não tem problema. A legislação ela não interfere no preço do produto, até porque a gente tem uma economia de livre mercado, então isso não pode ser feito, tá? Em farmácia, a gente tem uma faixa de preço. A farmácia tem o mínimo e o máximo que ela pode cobrar por um determinado produto, tá? A farmácia pode colocar queima de estoque, é o novo queima de estoque? Pode. O lucro, quem estipula é a farmácia, não necessariamente, tá, Yuri? A farmácia ela não pode colocar o preço que ela quer no medicamento, não. É um dos insumos que a gente tem no mercado que o governo ainda controla. Ele não diz qual é o preço, mas ele estabelece uma faixa, um mínimo e um máximo que as farmácias podem vender aquele medicamento. Ok? Felipe, Oi. esse negócio de tipo desconto para garantir a fidelidade do cliente é muito real. Por exemplo, eu compro uma pomada para cicatrização, porque eu tenho muito queloide e eu fiz há pouco tempo a cirurgia, então eu uso bastante essa pomada. Sendo que existem várias farmácias, mas eu só consigo comprar em uma, porque é a única que me dá desconto. A única. Tipo, a pomada é R$67 e nessa farmácia, né, exato, sai por R$53 a pomada. Entendeu? E é a única que me dá desconto. Então, independente, eu posso estar sem pomada, mas eu só compro nessa determinada farmácia. Então, porque isso é a única que me dá desconto. Isso prova que é uma estratégia de sucesso de fidelização, tá? Eu acho que isso aí também vai muito de quanto a farmácia compra o produto e a margem de lucro que eles têm por cima desse produto. É verdade, é verdade. Mas, ó, entendam que tem uma diferença. Tem uma diferença entre o que é para o cliente e o que é para o empresário. Para o cliente, o desconto é uma forma de fidelização. Agora, por exemplo, se para o empresário, pode ser que ele nem queira fazer como é que chama? Uma parceria com a indústria para aquele determinado medicamento, porque para ele o lucro não compensa. Ele não vai ter dor de cabeça com aquilo ali. É uma forma de pensar do empresário. Agora, ele tira o desconto daquele e ganha no outro, né? Para a Lorena, esse tipo de fidelidade funcionou. Entendeu? Então, isso vai ser raciocinado para o empresário ou para ela. O empresário ele não pode dar desconto em todos os produtos dele, não. Ele dá desconto em uns, mas o preço do desconto que ele deu naqueles, ele embute no valor dos outros. Então, um compensa o outro. Então, eu estou tendo um desconto em um determinado produto, mas aquele valor que eu estou deixando de pagar, quem está pagando é o Marcos em outro produto. Entenderam? Então, você faz ali uma compensação. Certo? Então, geralmente é isso que acontece. Beleza? Ei, Felipe, tem até um meme que tá rolando na internet, da galera que tem as páginas da farmácia, que o cara chega na farmácia e pede um medicamento, aí o medicamento é R$39, mas com desconto sai por R$15. Aí o cliente, mas eu nem pedi desconto, aí o farmacêutico, desconto? Não, sai a R$9, então. Gente, isso é a realidade da gente, não é verdade? O pessoal até um tempo desse não falava
que tinha faculdade por aí, que a pessoa passava na porta, aí o cara dizia vestibular, e o cara, oi, vestibular, e não, você já passou, tá matriculado. A galera não dizia isso até pouco tempo atrás. Então, assim, é o que a gente via. Hoje, graças a Deus, são poucas, assim, a gente sabe quem são, né? Dentro do mercado da Felipe, educação. agora eu Mas fico não é mais impressionado. Eu fico impressionado porque, tipo, as grandes redes, né, ela tem muita venda, beleza. Aí, ela, tipo, no cartão, elas ainda cobram o preço com desconto. Por exemplo, a Pague Menos, né? Aí, tipo, numa pequena empresa, para fazer um negócio desse é complicado, não é? Mas por quê, Marcos? Eu Porque, falo em relação às taxas, né? por exemplo, você acha que é interessante para a Cielo, que é a maquineta do cartão, ela ter a Pague Menos como cliente? Sim ou não? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas tu imagina a quantidade de pessoas comprando ao mesmo tempo numa máquina da Cielo na Pague Menos. É Então, verdade. provavelmente, a Cielo bota uma taxa de cartão para Pague Menos mínima. Porque a Verdade. taxa do cartão que a Pague Menos paga, se você for pegar no valor geral de venda, dá milhões e milhões de reais. É diferente dela botar uma taxa mínima para a minha farmácia lá da esquina. Entendeu? Então, assim, Tranquilo. se duvidar, tem empresa aí de cartão de crédito que faz zerar a taxa para essas grandes empresas. Depende. Né? Porque quando você pega um montante absoluto, aí, meu filho, dá dinheiro até dizer já chega. Entendido? Então, por isso que a Tranquilo. gente tem que fazer esse raciocínio. Gente, eu só pedi aqui um negócio, 5 minutinhos para vocês aqui de intervalo, porque como eu estou na FAMetro, meu carro está trancando outro carro ali, e eu preciso tirar, tá bom? Então, 5 minutinhos aí, vamos beber uma água aí, que daqui a pouco eu volto. E vamos aos reclames do Plim Plim. Com certeza. Ei, Vitor, Não lá vou vocês falar mal trabalham de com mim aí, não, cartão? que está sendo gravado. Eu estou gravando. Falar mal, Pegos no flagra. O que é, ô Tomé? Lá Tô vocês merendando. trabalham com cartão também, né? Trabalhamos com cartões, todos os tipos de cartões, Lidercard, Fortecard. Ei, Aceita mas vale alimentação. é bom, mano. Não, é bom eu trabalhar com Totolec mais caro, mano. Você ganha um dinheirinho toda semana. Yuri, tu vai na minha farmácia, vai ser o garoto propaganda da minha farmácia. Com certeza. Me pagando, meu amigo. Eu Coloca o Yuri pra parte das vitaminas. me pagando, eu tô lá. E cadê o Felipe? Saiu? Esse Ave aí tava Maria. prestando atenção na aula, viu? Não, tô. É porque eu tava bebendo aqui água. Aí eu. Yuri se cuida, mano. Quem tava foi detonado na aula passada, né? Esse agora não pode Foi, passar, não. mas pelo Felipe é uma detonação positiva. Até parece. Agora, se fosse pelo Moisés, Ave Maria. Ali era triste. É o Ei, quê? Yuri, a aula tá sendo gravada, viu? Não, nada não. Nada não. O que eu digo aqui não é pra esconder, não. Eu tô vendo aqui que tem um gravado aqui no canto. Amo todos os professores. Um beijo, não é porque tá sendo gravado, não, hein? Amo todos. Júlia, me responde no WhatsApp. E aí, gente, vocês querem ouvir que música hoje? Coloca. Deixa eu ver. Coloca uma do baú da Tati pra agradar o professor, já é um ponto. Não, não coloca música, não, porque tem os direitos autorais. Não botar, não, porque senão o YouTube. É, exatamente. É, A tem os direitos pessoa coloca o autorais. vídeo outra vez. Isso. Passado, não sabia. É, mancho. Então, até o Instagram também, se tu for postar alguma coisa no Instagram, nos stories ou publicação, se você colocar a música que é de uma pessoa que ela esteja em qualidade perfeita, eles vão bloquear, né? E aí não é possível postar. Vai botar Ei, um quê? Matias. Ô, Vitor, canta aí que a Mariana tá pedindo pra tu cantar. Qual música ela quer que eu cante? Tati Guel.
Ei, Vitor. Ixi, mesmo na hora. Olha lá, tô escutando. Não, deixa, Oi, pode fala. deixar. Sim, vamos lá, ó. Ih, voltou. Olha. Mãos com álcool. Então, gente, seguinte, vamos lá. Trabalho, entenderam, né? Essa parte. Então, ó, bora falar aqui sobre algumas situações que a gente pode encontrar em relação a essa questão de marketing, tá? E aí, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, falar o que vocês já viram e tal, em relação a isso. Primeiro, tem uma coisa que a gente envolve hoje, né, muito, que é em relação a marketing de relacionamento, tá? O que é marketing de relacionamento, pessoal? Marketing de relacionamento é aquele em que você tem com o consumidor uma forma de trabalhar com que ele sinta uma coisa positiva quando você fala da sua empresa. Ou quando alguém fala para ele sobre aquela empresa. Tá? Voltamos aos reclames do Plim Plim, exatamente. Ou quando alguém fala com ele sobre a sua empresa. Ele sente algo positivo em relação a ela. Tá? E aí, nesse caso, o marketing de relacionamento, pessoal, é a mais potente ferramenta capaz de atrair e fidelizar cliente, tornando o defensor da sua marca. O que eu quis dizer com isso? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, e isso, essa questão de marketing de relacionamento tem um nome muito comum que todo mundo aqui já escutou. É aquele que diz assim, ó, a propaganda boca a boca, ela é muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de propaganda. É aquela história, 20 clientes saem... um cliente sai insatisfeito, ele diz para 20. Um cliente satisfeito diz para 5. E um insatisfeito diz para 20, né? Exatamente. E quer saber como isso é verdade? Entre nós aqui... CTA. Como é, Carol? Não só isso, tá? Não só isso. Mas, por exemplo, não vou perguntar quem e, por favor, não se entreguem. Mas, provavelmente aqui já teve alguém que ficou insatisfeito com algum professor e tal, não sei o quê, e foi lá na Suzana reclamar do professor. Com toda certeza. Agora, quem aqui já foi lá na Suzana para elogiar um professor? Com certeza foi uma quantidade muito menor. Tá? Mas isso é o comum. Isso é o comum. O que acontece? Quando a gente vai numa farmácia, num restaurante e tal, poucas vezes, se a gente acha a comida daquele restaurante muito boa, pouquíssimas vezes a gente chama o gerente ou chama o garçom que está servindo a gente e diz assim, dá os parabéns lá para o cozinheiro, para o chefe lá, porque a comida estava excelente. Agora, venha um cabelo na sua comida para você ver. Eu não vou pagar essa comida, não. Não, isso aqui é um absurdo. Não sei o que, não sei o que. A gente tem isso. Então, o marketing de relacionamento, isso é fundamental. Fundamental. Certo? Então, por isso que eu falei, quando o Marcos estava falando no começo, disse assim, bom atendimento. Que aí isso não é mais marketing. Isso já é fundamental. A pessoa, se não tiver, ela não faz marketing de relacionamento e aí todo mundo vai começar a falar mal da sua empresa e ninguém anda mais lá. Certo? Deixa eu ver. Ai, gente, vocês são demais. Lembrando da boa ameaça que 100 alunos na Unifametro, 100 empregos na Unifametro. Ai, que povo ridículo. Olha, vocês, eu não sei, né? Porque eu amo muito, porque senão a gente ia mandar matar. Eu tenho uns conhecidos ali, viu, na galera do PCC. Então, é exatamente Lembrando que a aula está sendo gravada, viu? A aula está sendo gravada, viu? Da aula gravada, eu excluo na mesma hora, eu edito, entendeu? Eu corto, sei fazer tudo isso, meu filho. Mas nós temos Xiaomi também faz isso. Entendeu a ameaça? Não, mas é o que o Augusto falou aí, falando sério. Ir lá para elogiar é outros 500, exatamente. Então, mas isso funciona para tudo que é empresa. Tanto é que vocês falaram aí, o Marcos falou, né? Tem
100 para reclamar e 1 para elogiar. Então, isso aí se chama marketing de relacionamento. E ela é super potente. E aí eu pergunto, é complicado ou caro implementar esse tipo de marketing? Não tem nada de caro. É a coisa que mais funciona, é o tipo de marketing mais forte, mais potente, e não é caro de se implementar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, da gente. Falando sério, eu sei que nem Jesus agradou todo mundo, mas em relação ao que a gente está conversando, eu me acho uma pessoa legal. De vez em quando eu sou chato, tem hora que eu sou insuportável, tem hora que nem eu estou me aguentando de estresse. Mas eu tento fazer com vocês, que são meus alunos, um marketing pessoal também. Isso é óbvio. Tá? Então, é caro para mim. Eu preciso investir caro não somente no ponto de vista financeiro, mas é caro para mim, por exemplo, eu tentar ser agradável com vocês, eu dar aula rindo, a gente conversar, a gente contar piada, não sei o quê, não é caro. E eu tenho certeza, pode dizer que tem gente que não goste. Não, eu prefiro aquela aula mais fechada, mais certinha, da aula, pronto, não conversa muito. Tem, óbvio, isso aí é de cada pessoa. Mas eu acho que no meu marketing pessoal também, eu ganho muito mais a confiança de vocês, a gente fazendo uma aula em que eu converso, rio, não sei o quê, do que eu chegar para vocês agora e dizer, bora, gente, começar. Pronto, gente, terminamos. Então, assim, eu precisei gastar para isso? Só minha beleza. Mas foi de propósito, tá? Só porque o Marcos aí disse que eu falava do amor próprio. Gente, esse Marcos é tão ridículo. Tá dizendo que eu tô doido para ser o melhor professor. Eu vou mostrar só umas coisinhas aqui para ele que tem no meu crachá, tá certo? Chora. E aí, pessoal, isso é só relacionado à atitude. Atitude que faz a diferença no que a gente tá trabalhando, tá certo? Então, o que a gente gosta de fazer em relação a isso. Mas, por exemplo, o que você deve fazer em relação ao marketing farmacêutico dentro do seu estabelecimento? Primeiro, criar um vínculo pessoal com o cliente. Começar a chamá-lo pelo nome é um bom começo. Clássico. Professor, aí vocês podem vir com essa, né, de sempre. Professor, mas tem gente que não gosta. Tudo, gente, quando a gente está trabalhando com gente, tudo tem aquele que não gosta. Tudo. Só que a gente tem que ver a proporção da quantidade que gosta, da quantidade que se sente mais com afeto maior em relação a isso. Então, isso é proporcional, tá certo? A Carol está dizendo, minha tia trabalha em farmácia e sempre dava para perceber o quanto os clientes gostavam dela. Eles chegavam na farmácia procurando a atendente específica, mesmo que ela mudasse de farmácia, ia atrás. Exatamente isso, Carol. É exatamente isso, tá? Eu vou falar um negócio aqui para vocês, que talvez a Elisângela até saiba dessa história. Na época que eu trabalhava na Pague Menos, mas isso já está com um bom tempo, antigamente os farmacêuticos tinham meta de venda. Depois de um tempo passou a não ter mais. E aí tinha um jornalzinho na Pague Menos que mostrava quem tinha sido o melhor caixa, o melhor atendente, o melhor não sei o que, baseado na quantidade de venda e tal. E tinha o melhor farmacêutico, que era uma paginazinha, né, que tinha falando lá dos melhores. E, gente, eu acho que de todos os anos que eu trabalhei na Pague Menos e que tinha essa história lá do farmacêutico, que tinha uma meta, quem era o melhor farmacêutico do Brasil em relação à Pague Menos, eu só tinha uma determinada farmacêutica que ela era de Belém do Pará. Eu só não via ela como a melhor farmacêutica quando ela estava de férias. O povo brigava pelo segundo lugar, porque o primeiro o povo já sabia que era ela. E era disparado de todos os outros. E aí, eu não me lembro o nome dela, não. Mas aí essa farmacêutica, o que é que acontecia? A minha chefe, né, a Cristiane, né? Eu digo chefe porque é para sempre, mas é minha amiga. A Cristiane já dizia assim, Felipe, ela, lá na farmácia dela, eu já visitei. O povo faz fila
para ser atendido por ela. Os balconistas, tudo vago, mas o povo só quer ser atendido por ela. Ou seja, criou um marketing de fidelização aí muito forte, né? E a gente pode criar esse vínculo, conhecendo o nosso cliente, por exemplo, pelo nome. Deve ser, dona fulana, oi, seu fulano, como é que tá? Então, já começa a chamar pelo nome. Outro, seja gentil, ouça e dialogue. Mostre interesse pelo problema do cliente e se disponha a ajudar. Funciona de uma forma que vocês não têm ideia. Augusto, dá vontade de ir lá só para ver a diferença de atendimento. Exatamente. Gente, aí agora eu vou falar sinceramente, aí vocês sabem que eu dou meus exemplos, né? Que eu já tenho uma vida rodada aí de farmacêutico. Mas eu não sou uma pessoa muito boa para trabalhar com público. Não sou. Assumo, tá? Não sou a melhor pessoa do mundo para trabalhar com público, com exceção de aluno. E assim, eu gosto de ser professor. Então, eu venho da aula, trabalho com vocês aqui, falando e tudo mais, e eu tenho uma ótima relação com o público quando é com aluno. Mas quando é para eu trabalhar em comércio, por exemplo, em farmácia comunitária e tal, eu não sou a melhor pessoa do mundo para trabalhar com o público, porque eu não tenho muita paciência. Então, isso é um defeito meu, então eu não trabalho com isso mais, exatamente porque eu sei que eu sou assim. E aí, o que acontece? Tanto é que quando eu trabalhava na Pague Menos, eu trabalhei minha vida toda quase no Saque Farma, porque eu não precisava ver o público. Meu público era no telefone, então eu não tinha problema nenhum. Mas quando eu trabalhei em farmácia, eu não tinha muita paciência, não. Tanto é que a Cristiane Feijó me tirou em 3 meses. Mas aí, o que acontece? Só para vocês verem o que isso traz na vida de uma pessoa. Eu estava trabalhando numa farmácia que ela fica na esquina da Avenida Vigílio Távora com Santos Dumont. Então, era uma farmácia AAAAA. Eu era farmacêutico lá. E aí chegou, o público era super difícil. Quanto maior o nível financeiro do público, mais difícil de se trabalhar é. E aí, o que acontece? Chegou uma mulher com uma criança com síndrome de Down. E aí, ela, conversando, ela tinha ido para comprar um medicamento, era para disfunção urinária. A criança ficava urinando o tempo inteiro. E aí, eu estava num dia muito bom, e aí a mulher começou a conversar comigo, e eu comecei a conversar com ela. Não tinha clínica farmacêutica, não tinha ainda aqueles Educa Farma, aquelas coisas que tem lá, Clinic Farma e tal. E eu comecei a conversar com ela. E aí, ela contando a história, que a criança, ela já tinha ido em não sei quantos médicos, e não dava resultado, porque a filha dela, né, tinha incontinência urinária e tal. E nesse dia, eu tinha conversado com um tio meu que é médico, e a gente estava falando exatamente sobre urologista. E aí eu anotei no papel. Falei com meu tio lá, a senhora estava no balcão, e eu disse, olha, eu vou pegar aqui com meu tio o nome de um urologista que é amigo dele, e ele gosta muito e tal, leve sua filha lá, para ver se ela não tem nenhum problema relacionado a bexiga ou algo do tipo, pode ser até muscular, né? Passou-se o tempo, dei o telefone para a mulher foi embora. Passou-se o tempo, uns 2, 3 meses, a mulher volta lá na farmácia com a filha. E aí a filha, no primeiro atendimento, tinha ficado dentro do carro, né? E aí, nessa outra vez que foi, a criança entrou com ela na farmácia, e aí ela falou alguma coisa para a criança, e a criança foi me abraçar de trás do balcão. Ou seja, tipo assim, tanto é que eu fiquei assim, sem ter nem o que eu dizia, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque ela foi no médico, levou a criança e deu certo. E aí, essa mulher nunca mais deixou de comprar na farmácia que eu trabalhava. Né? Ela ia sempre, morava lá perto, nunca deixou. Então, são atitudes. E foi coincidência. Eu não era a pessoa melhor para se trabalhar com o público, é o que eu estou dizendo. Eu fugia do balcão, eu ficava lá dentro, eu não gostava de atender o povo, não. Mas isso é uma deficiência minha como atendimento ao público. Mas aí, nesse dia, era uma criança e tudo, e aí eu me sensibilizei. Então, são situações e atitudes. Então, seja gentil, dialogue, né? Obviamente que você também não vai ser psicólogo, que aí é outra formação. Mas a gente dialogando, a gente ajuda a fazer um marketing pessoal. Eu vi que a Elisângela estava falando aí, chamou pelo nome, né? Lá no Centro Fashion. E aí os clientes, né, veem que é um diferencial, principalmente aqui nosso, né? No Ceará a gente tem esse jeito mais caloroso de atendimento e tudo mais. Então,
Isso é a mais pura verdade. A outra, vínculo pós-venda, né? Vamos para frente, que a gente fica conversando aqui, e aí a gente tem que ter aula também. Né? Um vínculo pós-venda, tá certo? Isso, é difícil. Manter a melhor versão 24 horas é um pouco complicado. Mas dá certo, a gente tenta. Como é que você mantém um vínculo pós-venda, pessoal? Sabe? Em farmácia, bora trabalhar em farmácia. Vamos tentar focar nesse público. Depois que você efetua, óbvio, você não vai, todo mundo que você atende, você vai fazer um vínculo pós-venda, não. Mas não necessariamente, Augusto, é fora do emprego. O que eu digo vínculo pós-venda? Se eu tenho um paciente que ele tem hipertensão arterial, ele tem outras doenças crônicas em que todo mês ele está lá na minha farmácia. O vínculo pós-venda é eu telefonar para o paciente perguntando se o medicamento dele está próximo de acabar, é eu ligar perguntando se ele melhorou, é eu ter um contato com ele depois que eu já efetuei a venda, porque faz com que o paciente volte. Então, é um método ali que eu tenho de me vincular mesmo depois que a venda já foi concretizada. E, além disso, como é que a gente faz? Procurar manter uma base de dados dos clientes para que a gente acabe felicitando aquele cliente no dia do aniversário, né? Ou em situações que sejam relacionadas a datas importantes. Não se preocupem que nós também, dentro do ambiente de comércio, na farmácia e na drogaria, os médicos, que são os profissionais prescritores, eles também são nossos clientes, tá? Então, não é só o paciente que vai no consultório dele. Ele também é nosso cliente. Então, a gente, às vezes, né, manda felicitação no dia do médico, no dia do odontólogo, no dia do fisioterapeuta, tá? Porque isso faz com que a gente tenha um vínculo com aquele profissional, e aí aquele profissional acaba pegando o paciente dele e direcionando para o local que a gente trabalha. Tá? Isso é importante para a gente fazer, é uma estratégia de marketing muito boa quando a gente quer trabalhar em relação a isso. Tá? Por exemplo, né, que a gente está comentando em relação a isso, só o exemplo, não está aqui na aula hoje, mas eu sei que anteontem foi o aniversário da Cícera. Então, se ela estiver assistindo a aula, né, parabéns para ela. Da mesma forma que já é a terceira vez que eu dou os parabéns para a Larissa, que foi dia 9, né, o aniversário dela. Então, a gente manter esse vínculo de clientes aí, tá? É importante para a gente parabenizar nessas datas importantes, certo? E oferecer brinde, benefício, desconto para aquele cliente quando ele comprar. E trate o cliente, bebê, como você gostaria de ser tratado. Não adianta, tá? Espera ainda. Seu aniversário é 29? Pô, tá errado, viu? No seu cadastro na Unifametro, seu aniversário é dia 9. Então, tá errado. Depois você manda consertar isso daí. Fidelizando os alunos, mas é claro, né? A gente tem que fazer essa fidelização aí com vocês. Eu sei o aniversário de todos vocês. Inclusive, Augusto, o seu é próximo do meu, né? Dia 8 de abril, tá? Eu sei decorado o aniversário aí de todos vocês. 21 de abril. O meu é 21 de abril, do Augusto é dia 8. Então, é perto do meu. Então, vamos lá. Cliente fiel é aquele que você traz para você, trazendo e trabalhando todo esse tipo de marketing de fidelização. E aí, invista nesse tipo de marketing, invista na fidelização do teu cliente. E aí, nosso colega aí está perguntando, será, pessoal, que só porque um estabelecimento ele é de pequeno porte, tá? Ele precisa de fidelização ou não? Carol é dia 26 de outubro, aniversário dela. Agora também não vamos perguntar todos os dias dos aniversários, não. Então a gente não tem nem aula, tá? Mas é 26 de outubro aí, da Carol. Será que um pequeno estabelecimento ele precisa fazer marketing para fidelizar os clientes? Óbvio, tá? Lê do engano quem acha que não precisa.
primeiro, ele precisa encantar o comprador, investir na fidelização, porque é uma grande chance de aumentar o seu portfólio de clientes. Então, você está num pequeno negócio, você tem que aumentar o seu portfólio de clientes, porque senão você não lucra. Se você não lucra, você quebra. Então, não tem quem compra o seu serviço. Perfeito. Então, você tem que aumentar o seu leque de clientes. Isso é o ponto fundamental. E dentro desse ponto, de você encantar aquele cliente, é você fazer com que ele defenda a sua marca. Se alguém falar mal da marca perto daquele cliente, ele vai dizer, não, porque teve alguma coisa errada. Porque eu sempre sou atendido lá, eu sou super bem atendido, o preço deles é muito bom, eu conheço o atendente, olha, é sensacional e tal. Então, você faz com que o cliente defenda a sua marca. Isso é muito importante, certo? Com programas de fidelidade, por exemplo. Então, criar esse programa de fidelização é um ponto, onde você faz, geralmente, um cadastro, mais um cartão. Esse cartão ele pode ser virtual. Antigamente, a gente recebia, lembra? Nas farmácias, a gente recebia um cartãozinho, que era o seu cartão fidelidade. Hoje não precisa. Você, com seu CPF, você tem um cartão, que ele é um cartão virtual, e o cliente digita ali o seu CPF, e ele já ganha aquele desconto, que é um benefício. Ou ele pode ganhar desconto, ou ele pode ganhar um brinde, ou ele pode ganhar serviços gratuitos. Ó, o senhor compra, né, aqui todo mês determinado valor, então o senhor vai ganhar um serviço farmacêutico gratuito, um acompanhamento clínico com o nosso farmacêutico. É um exemplo. A gente tem que pensar fora da caixa, saber como é que a gente vai fazer isso. E aí, o fundamental é que o cliente perceba que ele é recompensado. O cliente tem que perceber que ele é recompensado. Porque um dos erros primordiais que a gente vê acontecendo é que você diz assim, eu não consigo aumentar minha cartela de clientes, eu não consigo fidelizar os meus clientes, eu vendo, eu faço um bom atendimento, o cliente tem benefício, mas eu não consigo fidelizar aquele cliente. O que eu estou fazendo de errado? Você pode estar dando benefício para o seu cliente, mas o cliente não percebe que ele está ganhando aquele benefício. E aí, como é que a gente fala com o cliente? Para ele perceber que ele está ganhando com aquilo dali. Quer dizer, como é que a gente fala? Não, né? Eu já dei a resposta. Como é que a gente faz com que o cliente perceba? A gente deixa explícito para ele. A gente deixa bem claro para aquele cliente. Tá? Então, vocês acham, sim ou não, vocês, alunos, são meus clientes como professor? Eu estou vendendo para vocês um serviço? Óbvio, eu estou vendendo para vocês o meu serviço. Quem paga o meu salário indiretamente são vocês. Você pode até dizer, mas num serviço público. Num serviço público, numa universidade pública, por exemplo, você é cliente também da mesma forma. Só que você paga indiretamente de que forma? Através dos impostos. Mas aqui, vocês são meus clientes. E aí, pessoal, se, por exemplo, vocês como meus clientes, eu quero encantar vocês ou não? Se eu sou farmacêutico de uma determinada farmácia, vocês vão lá, eu sou professor de vocês são meus clientes, eu quero encantar vocês ou não? Óbvio. E aí eu estou dando vários benefícios para vocês, mas talvez vocês não percebam, não é todo mundo que percebe os benefícios que eu como professor dou para vocês, ou que eu como farmacêutico dou para vocês como cliente, não é todo mundo que percebe. E aí como é que a gente faz para que o cliente perceba que ele está ganhando? Porque aí isso faz com que ele volte, quando ele sabe que ele está ganhando. Eu falo para o cliente, nem que seja de uma forma bem sutil, mas eu falo para ele. Vocês percebem alguma coisa que eu faço com vocês para tentar ganhar vocês nesse sentido, para tentar fazer com que vocês percebam que vocês assistindo a minha aula, vocês têm benefícios e que isso vai acabar respingando em mim? Tipo o quê? Pronto, ó, o Augusto aí citou um exemplo de farmácia. É você dar um desconto embutido numa nota fiscal. Perfeito o exemplo, Augusto. Parabéns. É você dar um desconto que ele está embutido na nota fiscal, e outra é na nota fiscal vir escrito bem grande, você ganhou esse desconto.
ou o caixa dizer, ó, você teve R$ 35 de desconto. É outra coisa, completamente diferente. Eu, como professor, por exemplo, eu sou avaliado, não sou? Se eu sou avaliado, eu preciso fazer com que vocês saibam dos benefícios que eu dou para vocês. E aí, o que eu faço? Eu chego na aula pontualmente, né? Não atraso a aula com vocês. Então, sempre eu digo para vocês no começo da aula. O quê? Gente, ó o relógio. Nossa aula é 10h20. Eu estou chegando aqui às 10h10. Eu estou chegando aqui 10 horas. Então, nunca começamos nossa aula atrasada até hoje. Por que eu digo isso? Para que vocês percebam que nós nunca começamos a nossa aula atrasada. Isso é bom para vocês, isso é bom para mim como profissional. Então, na gestão, a gente tem que saber vender nosso peixe também. Na farmácia, a mesma coisa. Certo? Então, digam para os clientes de vocês para que ele perceba e dê preferência para o seu serviço. Isso é um ponto. A gente tem vários outros. Benefícios com o intuito de fidelização podem ser vários. Um serviço de delivery que você dá gratuitamente. Outro, uma promoção personalizada. Já perceberam que as farmácias agora estão fazendo promoções personalizadas? Você digita o seu CPF e você recebe um cupom, onde aquele cupom está vinculado aos produtos que você mais consome. Os produtos que estão em promoção para a Lorena não são os mesmos que estão em promoção para o Augusto, que não são os mesmos que estão em promoção para o Marcos, que não são os mesmos que estão em promoção para a Elizabeth, que não são os mesmos que estão para a Márcia. Então, a gente está personalizando essa promoção. E, além de tudo, oferta de conteúdo informativo para a área que aquele cliente ele tem interesse. Na área farmacêutica, em blog, na rede social. Então, eu tenho. Vocês sabem, vocês me seguem lá, a maioria. Então, eu tinha necessidade, por exemplo, como professor de vocês, de ter um Instagram para fazer postagem? Não. Isso não vai mudar no meu salário, por exemplo. Mas ele muda em quê? Numa fidelização que vocês têm comigo. Então, indiretamente, o empregador, o empresário ganha e indiretamente o cliente ganha com informações. Tá certo? O Augusto está perguntando, uma coisa que pesa muito também é aquela exceção que às vezes são feitas para você. Isso, uma exceção que todo mundo que reclamar aquela exceção vai ganhar, né? Mas aí você se acha diferenciado, então isso é muito bom, como um método aí também de fidelização. Perfeito, Augusto. Aí, Elisângela, ó, Felipe, a implementação do Clinic Pharma, né, nas farmácias lá, foi uma jogada de mestre total. Total. Porque você pegou o farmacêutico que já estava lá na farmácia e você ofereceu um serviço a mais para o paciente. Total, Elisângela. Isso aí foi fundamental. E a finalidade foi essa. Foi marketing. Eu estou falando que eu participei ativamente da formação. E o fundamental era isso. Trazer as pessoas para que aqueles usuários de medicamentos crônicos eles tivessem um atendimento diferenciado, porque depois do atendimento com o farmacêutico, ele ia comprar os medicamentos dele, obviamente, na farmácia que ele tinha tido atendimento. Então, isso foi uma jogada de marketing total, certo? O Augusto está dizendo aí, pronto, ele vai falar ainda, alguma coisa aí que ele pesquisou na internet, que ele viu o preço como se tivesse no Street View. Não entendi. Fala aí, Augusto, no microfone, explica aí melhor como foi essa questão aí que você viu. Marisa, pode ficar à vontade, viu? Porque o menino, ó, é só conversa. Não, pode ficar à vontade. Nossa disciplina aqui é gestão, então a gente tá ouvindo? Diz, Augusto. Tipo, eu pesquisei a loja no Google, né? Aí acessei ela e vi que tinha uma opção para entrar na loja. Virtualmente dentro da loja, né? Isso, aí dava para olhar o preço, dava para olhar o produto, entendeu? Sim, às vezes você nem sabe o que vai comprar, entendeu? Aí tem que ir na loja. Sim, mas pois é. Talvez no ramo farmacêutico... não pode. Porque Isso. a gente tem uma oscilação de preço. Então, seria... Beijo, obrigado. Seria meio difícil a gente conseguir ter... Eu acho que não é permitido não, professor. Lá, Dora. Não vou lavar não. Não, eu tô aqui. Obrigado.
Como a gente tem uma oscilação de preço relativamente frequente, então seria meio problemático. Agora, sim, não tem proibição em relação a isso não, tá, Augusto? Agora, sabe uma coisa Eu interessante? pesquiso, professor, quando eu pesquiso medicamento, às vezes não mostra nem a imagem dele. A imagem não pode. A Ah, imagem é proibido. Não pode ter imagem, não. e como é que a gente veria o produto? É verdade, Augusto. Entendeu? Verdade. Não tem uma proibição específica, mas tem uma indireta, né? Uhum. Aí, no caso, é verdade. Uma coisa, pessoal, que eu vi em relação à fidelização, eu vi uma reportagem essa semana sobre isso. Bacana pra caramba. Achei uma jogada sensacional. Tem uma empresa farmacêutica, eu só não digo o nome porque realmente eu não lembro qual era. O que foi que ela fez? Ela botou um totem dentro da farmácia com uma televisão. Tem um farmacêutico numa sala, que pode ser numa cidade do Brasil, e aí ele sabe Libras. E aí o que acontece? Ele fica lá. Quando entra alguma pessoa com deficiência auditiva numa das farmácias em qualquer lugar do Brasil, o balconista leva aquela pessoa até a frente de um televisor. O farmacêutico que sabe Libras conversa com o paciente, que nem a gente está conversando aqui no Meet. O paciente vê o farmacêutico vê o paciente, e ele explica para o atendente que está do lado o que é que o paciente está querendo, quais são as informações que tem que passar para aquele paciente. Tudo, ele conversa virtualmente com o farmacêutico que tem, né, em Libras. E, gente, isso é muito legal, porque a gente está pegando, além de ser uma jogada de marketing, mas foi na palestra do Farmasol. Além de ter um caráter social, tem um caráter também de você pegar uma parcela de público que é consumidora da mesma forma, que gasta dinheiro com medicamento, e, enfim, você está pegando uma parcela de público ali para a sua farmácia, certo? E que ninguém mais está pegando, né? E provavelmente, Augusto, depois que você pega uma estratégia que ela é de sucesso em uma determinada empresa, você... Isso, ela é copiar. É por isso que tem que, geralmente, o ideal é inventar algo que não possa ser replicado, entendeu? Que só você consiga fazer. Sim, talvez até, né? Ou então ser o primeiro. Mas isso é fundamental. Você ser o primeiro dentro de um processo de marketing. A Elisângela estava falando aí. O Clinic Pharma que a Pague Menos propôs naquela época foi pioneiro e várias outras farmácias copiaram. Hoje, quase todas, né, têm um serviço de atendimento farmacêutico. Mas, quando o pessoal vai falar sobre o serviço, o pessoal lembra, na maioria das vezes, da Pague Menos, tá? Então, tem... Professor, Oi, só puxando um gancho aí. Tinha um rapaz, né, na farmácia que eu trabalho, que ele sempre passava lá, ele é surdo. Ele só passava e dava tipo um oi pra gente, porque ninguém sabia Libras. Aí eu tô fazendo a disciplina agora, e a professora, ela incentiva muito a gente a conversar com eles, né? Aí, pela primeira vez, ele comprou alguma coisa. Ele nunca tinha comprado, ele só falava com a gente, gostava de todo mundo lá. Mas pela primeira vez, eu acho que ele se sentiu que podia se comunicar com alguém, né? Gente, embora eu não saiba quase nada ainda, porque eu só tive poucas aulas, mas pelo pouco que eu já tentei, ele se esforça também para me entender. Gente, isso é legal. É muito legal. Atualmente, para você como pessoa. Travou só para mim, foi? A internet dele caiu, a internet lá é horrível. Hein? A gente vê tudo parado aí, a gente não voltou normal. Travou por uns 10 segundos. Mas vocês estão me escutando? Agora sim. Sim. Ah, tá. Eu estou me vendo aqui perfeitamente, mas se vocês verem que o áudio, alguma coisa aí cortou, vocês me avisam, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui, porque é uma coisa mais técnica. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Sim. Normalizou, né? Beleza. Primeiro, a gente está vendo muito isso com o Instagram. Segmentar os clientes de acordo com a geolocalização. Então, muitas empresas estão utilizando essas ferramentas, tá, de geolocalização para segmentar o público. E aí isso, pessoal, é uma estratégia que torna possível
a gente encontrar o consumidor independente do canal que ele esteja. Como assim? Certo? A gente vai, por exemplo, trabalhar uma ferramenta que se chama de geomarketing. Esse geomarketing, ele é estabelecido de acordo com a localização daquele cliente, e aí isso melhora as campanhas de marketing para um determinado público específico. Tipo o quê? Medicamentos, vamos falar do ramo farmacêutico. Medicamento, eu não vou nem dizer medicamento, vou dizer cosmético. A Isadora saiu. Ou ela voltou? Isadora? Voltou, tá aqui. Se eu for falar em cosmético, cosmético vocês sabem que é um dos pontos mais caros dentro do estabelecimento farmacêutico e é o que dá mais lucro. Eu vou colocar numa farmácia, por exemplo, que está num bairro da zona periférica, produtos todo o leque de produtos da Vichy, não, aquelas marcas bem caras, sei lá o quê, é uns produtos La Roche e tal. Ou eu vou pegar a gama desses produtos inteira e vou colocar numa farmácia que seja num bairro que financeiramente é de classe A. Então, isso eu tenho que perceber. Para o empresário, isso é importante, certo? Então, a gente verifica de que forma? Através de uma identificação, que é o IP, né? O IP, ele é, para o cliente, especificamente, ele é um número único, e aí vai para o satélite, e do satélite a gente consegue, para aquela pessoa, se eu for fazer personalmente, eu consigo personalizar o perfil daquele consumidor, quais são os interesses dele e o comportamento daquele consumidor. Gente, pode ficar à vontade. Aqui é tranquilo. Felipe. Oi. Tu falou aí do Instagram, eu lembrei. Esses dias eu tava procurando no Google algumas coisas de maquiagem e tudo. Imediatamente eu saí do Google e entrei no Instagram para olhar outra coisa. A primeira propaganda que apareceu era do mesmo produto que eu tava procurando. Aí depois eu voltei pro Google para entrar em um site, pesquisar umas coisas que a minha mãe tava querendo. Apareceu outra propaganda da mesma coisa que eu tava procurando, entendeu? E aí foi de imediato. Eu saí de um, entrei no outro e já apareceu. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Professor, eu não sei se foi coincidência, mas teve um dia, eu não sei, deve ter sido coincidência, que eu estava falando do produto, eu entrei, estava lá no Instagram, então meu microfone ligado e eu não sei porque foi uau. Mas é porque quando você digita ou escreve, né? Digitar e escrever é a mesma coisa. Mas de também falar no áudio, no WhatsApp, aí quando você entra em uma rede social ou no Google, algo do tipo, eles lançam aquilo que você está querendo, né? É como se você permitisse a primeira vez que você fez a conta, e aí ele fica só fazendo isso. O nome disso é lead, tá? O que acontece? Presta atenção. A gente, um tempo desse não, já tá com muito tempo, mais de um ano já. Eu fiz em uma ligação falando sobre um pneu furado. E pouco tempo depois começou a aparecer... Caramba, isso é espionagem já, viu? Gente, isso não é coincidência. Presta atenção aqui, ó. No meu celular, tá? Deixa eu desligar a tela. Ele tá aqui do meu lado. Paradinho. Ou seja, eu não estou mexendo nele, teoricamente. Se eu disser o seguinte, ó. E aí, Siri? Eu acho que eu desliguei. Peraí. Mas vocês sabem o que eu vou falar, né? Eu desliguei a Siri. Mas se eu disser isso, o celular ele acende. Independente de onde eu estiver. Deixa eu só testar se eu desliguei mesmo. E aí, Siri? Tá desligado. Mas vocês sabem, né? Que o áudio ele fica ligado o tempo inteiro. Então, isso é perfil. E sabe mais uma coisa que também a gente consegue identificar? Se, por exemplo, você começa a marcar fazer... como é que chama aquela palavra? Você está marcando um determinado local que você anda. O computador, ele localização? Consegue... Como é, Mari? Quando você põe localização... quando você marca um determinado local que você está. Consegue identificar qual é o comportamento e o perfil daquela pessoa. Então, uma pessoa que ela marca muito em loja de roupa, que ela anda muito em loja de roupa, que ela fica muito tempo parada naquele local,
vai começar a aparecer propaganda de roupa para ela. Porque isso é de acordo com o interesse daquele cliente, tá? Então, isso acontece perfeitamente. E aí, se você teve em muito pub, bar, no último mês, provavelmente, né, isso é cruzado, esses dados, você é uma pessoa que gosta muito de sair à noite com os amigos. E aí, isso vai fazer com que comecem a aparecer propagandas sobre aquilo para você. Isso tem vários nomes. Geotargeting, geofiltro, né, que é esse que você marca o local, tá? Então você faz um filtro daquele local, onde você faz check-in, que era o nome que eu estava tentando me lembrar, quando você faz geotagging, que é a hashtag, tá? Você coloca todos esses dados, pessoal, eles são cruzados, todos são cruzados. Então, tudo isso, as partes, os programadores, eles conseguem identificar suas preferências, o que você gosta, onde você anda, e a gente pode usar isso daqui no mercado farmacêutico também, certo? Criação de sites personalizados, enfim, a gente tem vários nomes aí do que a gente pode trabalhar, certo? Então, isso de trabalhar a parte de geolocalização hoje é uma realidade. Então, vocês já sabem que isso é perfeitamente viável da gente conseguir fazer. E aí, pessoal, outro ponto que você pode trabalhar no marketing, fazer parceria com profissionais de saúde. Então, é uma maneira barata e eficiente onde os dois ganham. Então, essas parcerias podem ser feitas, tá? Como? Você deixar panfleto e cartão em consultórios médicos, odontológicos, fisioterapeutas, psicológicos e tal. Fazer parceria com blogs de médicos renomados. Hoje a gente trabalha no Instagram, né? Faz parceria e tudo mais com um determinado profissional. Pode acontecer. E o marketing boca a boca, que aí é aquele em que você pega a confiança de um determinado profissional prescritor e depois que você adquire aquela confiança com aquele profissional, ele vai trabalhar isso com você de uma forma muito mais potente, tá? Saudade de você. Ele vai trabalhar com você de forma muito mais potente. Por quê? Porque ele vai pegar aquele paciente que acabou de sair do consultório e ele vai dizer o seguinte, vá naquela farmácia ali, porque lá tem um farmacêutico que ele conversa com você, ele já tem conhecimento em relação a esses medicamentos que eu prescrevi. Enfim, em milhões de situações que você pode fazer um marketing pessoal e um marketing pro local que você trabalha. Então, a gente pode fazer isso aí de diversas formas, ok? E aí, pessoal, trabalhando em relação a isso, se a gente for trabalhar com essa parte desse marketing, né, que a gente está falando hoje, tem várias situações que podem ser colocadas à prova, tá? Eu vou passar rapidinho, mas os slides eu vou dar para vocês, como vocês já sabem. Então, depois vocês vão ler, porque isso é mais específico. Mas, olha aqui, 85% das pessoas que vão a um estabelecimento comercial, eles tomam a decisão de compra lá no ponto de venda. O que isso quer dizer? É aquele famoso abrir a geladeira para saber o que eu vou comer. Então, talvez a pessoa é uma daquelas que ela vai na farmácia, muitas vezes, para comprar um medicamento, mas lá ela toma a decisão de comprar várias outras coisas que ela está precisando. Então, 85% das vendas são tomadas a decisão dentro do estabelecimento. A gente tem que levar isso em consideração, certo? Então, peguei como exemplo aqui, por exemplo, a Drogazil. Então, por falar nisso aí, professor. Oi, Augusto, pode falar. Toda vida que minha mãe vai parece que toda vida que ela passa na farmácia, às vezes, para comprar um medicamento, ela vem aqui com vitamina D, cara. Toda vida que ela passa aqui, ela traz um frasco de vitamina D. Por que, cara? Eu nem tomo. Tem bem uns 5 aqui empilhado, cara. A gente sabe que a gente tá ficando velho, sabe quando? Quando o seu programa de domingo é passear na Leroy Merlin. Não é cara de velho, não. Entendeu? Porque, por exemplo, o meu passeio de domingo é andar na Leroy Merlin, aí eu fico olhando aí. Gente, eu acho que essa veneziana eu tô precisando lá para casa. Eu acho que, olha aqui, tem um pino de parede. Ou seja, você não sabe nem o que tá nem precisando de nada, mas você vai lá e acaba comprando, certo? Porque você acha que um dia você vai precisar de um pino de parede. Então, acontece, né? Então, isso aí é a pura verdade. E aí você pode incentivar o cliente a comprar mais do que pretendia quando entrou na farmácia. Só que, obviamente,
tem um limiar aí muito tênue entre o que é ético e entre o que não é. Exemplo, do estímulo para ele comprar mais do que ele realmente necessitava, num ponto de vista ético. Você tem um paciente, por exemplo, que ele tem hipertensão. E aí ele já tem hipertensão crônica, etc. e tal. E você pode perguntar para ele se ele tem um aparelho de aferir pressão em casa. Ele vai dizer, não tem. Você pode oferecer para ele. É desnecessário? Mas isso é importante, não? Pelo amor de Deus. Não é desnecessário. Na realidade, é importante para ele. Então, isso é uma forma que você tem de oferecer um produto que aquele paciente não queria, mas que ele precisa. Sim. Outra coisa é você oferecer o produto que aquele paciente não precisa. Então, por isso que eu digo não, que o de pressão é tranquilo, né, Felipe? Mas quando você oferece um de glicose, que cada um tem um tipo de fita diferente, o paciente fica rodando atrás de fita? Sim. Tem esse problema aí também. Né? Então, assim, presta atenção nessa questão ética quando a gente estiver trabalhando em relação a esses produtos, tá? E aí, criar um blog, um site, um Instagram, um YouTube, enfim, qualquer coisa para você fazer propagandas para o seu cliente, é um ponto. 72% dos usuários de internet procuram conteúdo relacionado à saúde antes mesmo de procurar um médico. Então, é importante. Eu vejo isso no meu Instagram, eu vejo a quantidade de pessoas que mandam direct para mim fazendo perguntas relacionadas à saúde, tá? Então, isso é a mais pura verdade. Investir na venda online. Então, hoje, você precisa transformar a realidade, porque depois dessa pandemia virou mais fundamental ainda você investir na venda online, tá? Não tem como fugir disso ainda. E você fazer um checklist relacionado ao seu marketing de varejo. Como assim? Um checklist se eu tenho ou não aqueles produtos, está faltando. Se eles estão localizados em um ponto de venda compatível com o preço daquele produto, qual é a comunicação que eu tenho com o meu cliente e o preço que eu estou estabelecendo naquele determinado local que eu coloquei. Como assim, pessoal? Aqui eu dou exemplos para vocês. Em relação ao produto, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Eu, como empresário. Meu estoque de perfumaria é amplo? É variado? Eu trabalho com linha de produto que é difícil de achar naquela região? Eu tenho uma seção na minha farmácia que é especial para produtos para diabéticos, de perfume importado, de skincare, de não sei o quê. Eu coloquei para vocês alguns checklists para vocês trabalharem, tá? Em relação ao preço, eu trabalho com oferta. Eu comunico a utilização, por exemplo, de cheque, de cartão, de débito, de crédito, sim ou não, tá? A minha gôndola de preço está toda etiquetada, sim ou não? Então, isso aí a gente tem que perceber. Em relação à comunicação, eu distribuo algum tipo de comunicação na redondeza ali da minha loja? Se um cliente ligar para a operadora de telefone ou entrar no Google, vai ser fácil ela encontrar o nome da minha farmácia? Tenho que perceber isso aí. E em relação aos pontos de venda, o visual externo da minha farmácia, ela está no padrão e ela se destaca naquela rua? É um ponto. A sala de aplicação de injetáveis está sempre higienizada e bem organizada? Então, a gente tem um checklistzinho que a gente pode fazer. E aí, um bom cliente, um bom atendimento, como eu falei naquela hora, não é mais um diferencial. Ele é fundamental. Como assim, pessoal? Nesse bom atendimento, a gente entender o que o cliente quer, saber o que ele quer para poder a gente ter uma comunicação efetiva com ele, sentir prazer em servir. Não sei se vocês perceberam já em algum lugar, se já viram isso. Antigamente, nas farmácias não, nas empresas e tal, a gente tinha um funcionário com uma blusa que é escrita atrás, tinha, posso ajudar. Lembram? Hoje em dia tem outra frase. Vê se vocês sabem qual é a frase hoje que as empresas estão colocando. Sabe não? Nunca viram? Eu quero te ajudar. Tem um diferencial. Por mais que a gente não ache que tem. Então, antes era posso ajudar e agora é eu quero te ajudar.
Eu vi essa semana, lá na Etna, tinha escrito, um funcionário com escrito isso atrás. Te vira é ótimo, né? Isso faz uma diferença. Ah, isso é besteira. Faz a diferença. Não rimar o atendimento com antipatia. Então, aquela pessoa forçadíssimo, né? Ok, mas para marketing funciona, tá? Manter a comunicação. Scott, a gente vai falar sobre isso, tá? É um tipo de comunicação que a gente trabalha com o cliente. Não abandonar o cliente, fundamental, e falar a língua do bom atendimento. Isso daí é o fundamental para a gente ter um bom atendimento com aquele cliente. E aí, como é que a gente faz um atendimento a partir da localização? O investimento em banner, faixa. Então, ó, o cabo vai botar lá um banner, uma faixazinha dizendo, né, o que é o produto dele, o que ele está fazendo. Então, tem que ter. Não existe loja sem pelo menos, né, uma faixa ou um banner, tá? Abrir minha farmácia 24 horas. Aí eu vou ver a localização, onde é que vai ser a farmácia 24 horas que o cara quer abrir. Ele vai abrir a farmácia 24 horas nessa rua aí. Nada a ver, tá? Ou seja, tem que verificar o atendimento a partir da localização. E a gente tem as dimensões de qualidade no atendimento ao cliente. O ponto 1, confiabilidade. O cliente tem que confiar em você. Isso é fundamental, tá? E aqui eu coloco alguns pontos, ó. A viabilidade da empresa, comunicação transparente, cumprir prazos, não chegar atrasado e treinar os seus profissionais. Isso é fundamental para o cliente confiar em você. Convicção. Então, ter conhecimento, o cliente sabe que não sabe e vai procurar. Saber onde encontrar informação e conhecer os processos da empresa. Eu já vi muita empresa se lascando porque chegava com um cupom que tinha ganhado numa promoção e o funcionário dizia assim, não estou nem sabendo dessa promoção, não. Aí sai perguntando para todo mundo dentro da farmácia se eles conhecem essa promoção. Já viram isso acontecer, né? Também, isso é clássico. Como atender idosos é diferente de atender um paciente de meia idade e é diferente de atender um adolescente. É completamente diferente a forma de atender. O idoso, ele vai demandar mais tempo, ele vai querer conversar mais com você. O adolescente, ele não quer papo, ele quer comprar e vazar. Então, veja aí a linguagem adolescente, né? Vaza. Então, é isso que ele quer. Então, a gente tem que saber trabalhar o atendimento nos diversos tipos de pessoa. Uniforme e crachá. Então, isso é um diferencial incrível dentro de uma empresa. Então, tem gente que está de crachá e o crachá está desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Tá dando para ver? Não sei. Aqui, pessoal, tem uma foto. Para que tem essa foto e o seu nome embaixo? Porque tem que ser de fácil percepção para o cliente com quem é que ele está falando e o nome daquele funcionário. Aí o funcionário não quer, porque acha a foto feia, aí bota isso aqui, ó, para frente. O funcionário com jaleco, farmacêutico com jaleco na farmácia, todo sujo, o jaleco, todo manchado, preto de grude. Perdeu ali muitos pontos com aquele cliente, tá? E aí a Elisângela está dizendo, a adaptação ao cliente conta muito, o tipo de cliente. Lá em Sobral tem uma farmácia que ainda hoje vende Vic na base da dedada. Meu pai do céu. A chamada venda a granel. É mesmo, cara, eu nem me lembrava disso. Lá em Ubajara vendia assim. Me dá uma dedada de Vic. É verdade. Caraca, eu não lembrava mais disso. Elisângela, é sensacional, muito bom. É a pura verdade. E empatia e receptividade. Empatia é diferente de simpatia. Você ser simpático é uma coisa. Você ser empático é você se colocar no lugar do cliente. Imagina, o cliente chega para comprar um medicamento para o pai dele, aí ele conta a história que o pai dele é um paciente terminal, está com câncer, vai comprar morfina só para diminuir a dor do pai dele, que já está à beira da morte. Aí o farmacêutico, tá à beira da morte, tudo bom? Vou lhe vender, minha linda, aqui a morfina.
É um paciente tão simpático, né? Tudo bom? Quer dizer, um funcionário, né? Tá aqui a morfina pro seu pai, ó. Tá bom? Melhoras para ele. Melhoras, o cara tá em terminal. Mas isso não é nada empático, tá certo? Então, empático é você saber lidar com as situações e se colocar no lugar do cliente, ok? Então, ó, é você saber o que o outro tá pensando, é você ter uma ligação ali. Tudo bom? Pode ficar à vontade, viu? Estou conversando com o menino aqui. Bom? Então, você ser empático é você se colocar no lugar do outro, é diferente de ser simpático. E aí, vamos ver, ó, essa é a parte mais legal da aula. E aí vem aquilo que a gente conversou no começo. Elementos que estimulam os sentidos do consumidor. Aí vem muito. Hoje vocês vão perceber isso no nosso dia a dia, tá? O Augusto agora... Ó, gente, vocês dizem que eu converso demais, mas é porque vocês ficam me lembrando das coisas. Eu não estava nem me lembrando dessa história, mas agora eu vou contar para vocês verem a diferença entre simpatia e empatia. Vou contar aqui uma história. Tem um farmacêutico que muito talvez vocês conheçam, que ele passou por vários problemas, vários. Problemas pessoais sérios. Você, tipo assim, pensou em suicídio. Só para vocês terem uma ideia de quão sério foi a situação dele, os problemas que ele passou na carreira, pessoalmente e tal. Não sei. Eu trabalhava com ele. E aí ele passou um período bem pesado e tal, não sei o quê. Aí a família dele ficou contra ele, ou seja, a vida do cara desmoronou. E ele foi procurar uma psicóloga. Isso ele hoje conta achando graça, certo? E ele foi procurar uma psicóloga. E aí, quando ele estava lá no consultório da psicóloga e tal, ele foi contar o que tinha acontecido. E aí ele começou a contar. E a psicóloga caiu nos prantos. A psicóloga não conseguia parar de chorar. E ele disse, era ele chorando, e a psicóloga chorando, e ele teve que parar de chorar para consolar a psicóloga. Aí, ele conta tudo graça, né? Essa foi cruel, viu? Eu fico imaginando a cena, a pessoa conta a história para a psicóloga e a psicóloga cai no choro completamente, sabe? Então, assim, foi sem querer, né? Mas não foi empático, tá? Da parte dela, tá certo? Então, é mais ou menos isso do que a gente está falando agora. O Augusto falou aí da questão do chorar junto, eu me lembrei dessa história porque ela é clássica, tá? Ela teve empatia em excesso, exatamente. Se for pensar do lado de vista profissional, não. Mas do lado de vista humano, do ponto de vista humano e pessoal, ela teve empatia até demais, né? E aí, pessoal, vamos aprender aqui as cores. O Vitor, quando for para a farmácia daqui a pouco, ó, já vai se ligar nisso, tá? De acordo com algumas pesquisas, 93% dos consumidores consideram que a aparência visual é o fator que mais contribui para a decisão final de compra. Então, a cor representa 85% da razão pelo qual você comprou um produto específico. Vamos entender. E aí vamos ver, ó, como é que vai ser a farmácia do Vitor. Farmácia Pink Vitor, né, o que significa se ele colocar toda a cor da farmácia no pink, tá? Então, é uma farmácia, vamos botar aqui no rosa mais claro, né? É uma farmácia bem romântica, feminina, usada em produtos voltados para mulheres e para meninas. Então, no marketing, o rosa, a gente trabalha nesse sentido, tá? Se for um amarelo, é um ponto de vista de um local otimista, jovem, utilizado nas vitrines para chamar a atenção dos consumidores. Tanto é que vocês podem perceber que o amarelo, geralmente, quando é promoção, quando você faz uma vitrine, ele vem muito junto com o vermelho. Porque o vermelho, quando você vê, ele aumenta a frequência cardíaca e cria uma sensação de urgência. Então, é frequentemente utilizado na liquidação, ou seja, você precisa comprar aquilo ali urgentemente. Tá? Então, por isso que o amarelo e o vermelho são muito utilizados. Ou é um fundo vermelho com a letra amarela, ou é uma letra amarela com um fundo vermelho. Certo? O pessoal faz isso. Azul, geralmente, é confiança. O verde está associado à riqueza e relaxamento. O laranja
é tipo uma ação, inscreva, compre, venda e etc. O preto é poderoso e suave, então geralmente você usa o preto quando você quer vender uma marca de mercado de luxo. Então pode prestar atenção que essas lojas bem mais caras, essas marcas bem mais caras, elas fazem o símbolo pendendo para o preto, tá? E o roxo é utilizado para acalmar e é em produtos de beleza e antidade. Isso daí é mais ou menos... Isso aí é 100% certeza? Não. É o que você trabalha com a parte sensorial, é o que geralmente acontece, tá? E aí você pode focar na iluminação, olhar a diferença de uma farmácia dessa para uma farmácia dessa. Qual é a que você acha que o cliente ele tem mais vontade de comprar? Uma farmácia iluminada ou uma farmácia com iluminação precária? Você vê a diferença plena aí na foto. E os elementos que estimulam os sentidos. Perfume e odor. Aquela farmácia com cheiro de remédio, com cheiro de desinfetante e com cheiro de incenso, hoje não funciona mais. Tá? Então, essa história de você entrar numa farmácia e a farmácia ser pura remédio, afugenta aquela pessoa que procurou. Porque muitos daqueles pacientes, eles já estão enjoados do cheiro de remédio do hospital onde ele estava. Né? Então, Augusto, incenso ele entra para farmácia de produto de coisa natural, né? Então, assim, a gente tenta fugir, quebrar esse elo entre sensações ruins que aquele paciente teve no ambiente hospitalar e ele está entrando na nossa farmácia para ter uma outra sensação. Então, a gente foge desse tipo de coisa, tá? E aí, incenso, né? Incenso, aquelas farmácias que vendem alguns produtos que tem cheiro de incenso, tá? Acontece também. E os sons? Eu estou conversando com o cliente. Oi, tudo bem? O que o senhor quer mesmo? Qual é o medicamento que o senhor quer? Como é? Eu não escutei, não. Tilenol? Hã? É diferente ou não é? Ei, ontem eu levei o cara porque eu fico baixando o som da loja, mas também eu não consigo atender o povo, muito barulho. Aí me chamaram a atenção, acredita? Isso é música para quem gosta, tipo assim, para a gente escutar em casa. Dentro de um ambiente de negócios, jamais eu vou botar uma música dessa. Eu posso gostar em casa. No meu ambiente de negócio, não. E o que o Lucas está falando aí, algumas têm música ambiente. O que o Vitor está falando aí, aconteceu comigo nessa época, que eu trabalhava na Pague Menos. Eu recebi uma reclamação uma vez, que lá numa cidade do interior de São Paulo, a farmácia lá tinha colocado uma caixa de som na porta da farmácia. E aí, o que foi que aconteceu? A gerente da farmácia era evangélica. E ela colocou uma música, aí eu não entendo muito bem, porque tem um negócio aí que música gospel, para católico, eu não entendo muito bem, não. Mas era uma música cristã, só que muito alta. Era uma pregação, e a mulher, eu juro, ela estava fazendo a reclamação no celular. E ela disse assim, meu filho, escute. E aí ela botou e eu escutei. Gente, era uma pregação altíssima na porta da farmácia. Beleza. Você pode colocar na sua casa, lá na igreja, lá no padre, no pastor, enfim. Mas no ambiente de trabalho, não. A gente tem que ter cuidado com o som que a gente utiliza, tá? Então, esse daí, ó. Isso daqui, pessoal, eu fazia, só para vocês saberem. Isso daqui eu fazia dentro da sala de aula, tá? Mas como é virtual, não dá para fazer. Eu levava uma caixa de som para a sala, né? E aí, quando tinha esse slide, eu fazia assim, ó. Eu botava essa música e eu ficava perguntando. Só que era muito alta. E aí eu chegava com um aluno que sentava na frente e dizia assim, ó, essa aula começa que horas? Só que o som estava muito alto. E o aluno não conseguia lembrar qual era a hora que a aula começava. Qual foi a primeira aula de ontem que você teve? Isso o som, ó. O aluno, porque o som não deixava ele lembrar qual tinha sido a aula que ele tinha tido ontem. O que eu falei no slide anterior? E antes dele? Qual é o título da nossa aula de hoje? O aluno não conseguia responder, porque a música não deixava.
Então, dentro da farmácia, isso daí vai acontecer o quê? O cliente não vai mais lembrar nem qual é o medicamento que ele foi comprar. De tão alto que a música está. Então, percebam que os sentidos fazem parte do nosso marketing, tá? Inclusive, toda a nossa comunicação visual. Então, comunicação visual é tudo. A gente tem que perceber como é que a gente faz a nossa comunicação visual, tá? E aí, isso daqui é uma farmácia que ela está muito abarrotada ou pouco abarrotada. Como é que está a comunicação visual dessa farmácia? Certo? Então, tem que se perceber isso. E a gente tem algumas coisas que facilitam no processo de comunicação. Então, precificação tem que ter, porque é muito comum a pessoa ir embora porque não sabia o preço do produto e a pessoa é tímida e tem preguiça, não é o nome, tem vergonha de perguntar. E aí você bota aqui, ó, oferta. Quais são as cores? Vermelha e amarela, com o preço do produto. Os funcionários padronizados, tá? Jalequinho ou uniforme, tá? Para poder trabalhar. A gôndola organizada. A gente tem que saber quais são os produtos de ponta. Travou. Travou. Augusto? Oi. Ah, sim, Não, pensei que tinha travado pra mim também. Mas travou pra ele. aí o engraçado é que não tem ninguém, né, cara, lá na Unifamet. A internet é tão ruim que... Não é não? Ei, Felipe. Rapaz, mano. Duas coisas que a família precisa mudar: a internet e o horário da cadeira de Libras. Qual horário da cadeira? Com essa cara dele. Vixe, apareceu ele ali em outro negócio. Por foi essa? O professor tá sem som. Tá sem som, filho. Internet caiu, Felipe. Meu celular. Meu celular está. Dá pra gente continuar a aula. Não se preocupe, não. Que você não se livra de mim tão cedo. Bora ver. Então, vamos lá. Ó, dentro de uma farmácia, a gente tem que perceber. Desenrolada ele é ótimo. Obrigado. Ganhou um ponto, tá? A gente tem que perceber, pessoal. Inclusive, como a gente estava falando no slide aí, a organização da gôndola. E aí, perceberam ou não perceberam um ponto fundamental quando a gente está falando em gerenciamento de processos e de produtos dentro do ambiente corporativo, num ambiente comercial como é a farmácia, quais são os produtos que estão embaixo... Não, vou começar esses que eu falei por último, de ponta de gôndola. Que produtos são esses? Ponta de gôndola é aquele que fica mirado para o cliente quando ele entra na farmácia. Que produtos são colocados lá? Acho que é o que é mais comprado, né, não? Não. Que tá perto de vencer? Aí é. Não é nem... Preço mais caro. É aquele que menos sai. Porque aí você... Que não está sendo comercializado. Porque aí você precisa fazer com que o cliente entre na farmácia e ele perceba, veja aquele produto e ele se lembre que ele precisava comprar aquele produto. Então, você coloca em ponta de gôndola ou o produto que você quer que saia, ou então aquele produto, por exemplo, que um patrocinador está ali pagando para ter lá, a indústria está ali pagando para você colocar. Certo? Então, esse é o que você coloca em ponta de gôndola. Qual é o que você coloca, pessoal, na parte de baixo da gôndola? Lá embaixo. São os produtos mais baratos e os que mais saem, né? Não. O produto que mais sai, você coloca no meio da gôndola, na altura dos olhos. Então, é aquele que o cliente vai achar, porque ele passa na frente dos olhos dele. Prestem atenção que, geralmente, os produtos que estão lá embaixo são os produtos infantis, porque ele fica na altura do olho da criança. Então, se você vai no caixa, os bombons, eles nunca estão na altura de cima. Eles sempre estão embaixo. Porque a criança vai no caixa com a mãe e enche o saco da mãe para comprar o bombom. Certo? Então,
é engraçado, porque isso acontece e é marketing. Isso é uma Eu forma de falei fazer. isso, Felipe, porque nos Pode falar. mercados, a maioria das prateleiras, nas partes mais altas, fica sempre aqueles produtos mais caros e os que mais saem. E lá embaixo fica aqueles produtos que têm a mesma funcionalidade, mas que são mais baratos, né? Isso também, Marcos, pode acontecer. Por quê? Porque produto mais caro, quem vai no supermercado ou na farmácia comprar um produto mais caro, ele já vai pensando naquele produto. Então, teoricamente, independente de onde o produto estiver, a pessoa vai comprar, porque ela já vai atrás dele, certo? Agora, e o produto que mais sai também, independente do local onde ele estiver, o cliente vai lá comprar aquele produto. Então, isso é um ponto positivo. Isso que eu estou falando, gente, é uma regra geral. Não é todo mundo, Professor, não é toda empresa que vai trabalhar dessa mesma forma, tá certo? Oi, Marcos. professor, essa organização também funciona para aqueles... o balcão que fica o balconista, que é onde ficam os cartelados, funciona também desse estilo, é? A organização? Eu escutei só a parte que tu disse que ficava alguma coisa. Onde ficam os balconistas, que normalmente ficam uma gaveta com medicamentos cartelados. Sim. Tem a gaveta e tem aqueles medicamentos que fica de cartela bem assim na frente do balcão. Porque a pessoa foi comprar o medicamento dela da pressão, a pessoa foi comprar um medicamento dela injetável, para qualquer outra coisa, e todo mundo tem em casa uma cartela de paracetamol, uma cartela de dipirona, uma cartela de antigripal. É verdade. Então, como ele é uma cartelinha, o cliente, enquanto o balconista está ali passando os medicamentos dele, entre aspas, né? O passando o medicamento, ele não está fazendo nada, ele pega uma cartelinha do Doflex. Isso é tudo pensado. É tudo pensado, tá? Se preocupem não que os marqueteiros, meu filho, eles pensam em tudo. Então, quanto a isso, eles querem fazer a venda, óbvio, tá certo? Entenderam? Mas isso não é regra geral, pessoal. Não é regra geral. Pensem sempre nisso. A gente está falando aqui de algumas situações. E aí, o que acontece agora? E ele sumiu. Ah, meu Deus do céu. Foi o microfone, tá desligado, professor. Ele desligou tudo, acho que ele vai pro PC, sei lá. Já foi. Ele tá ali já. Acho que ele disse que agora o que acontece, ou seja, ele foi embora. Desligou, acabou a aula. Ele tá ali, pô. Só Ele tá aqui mutado, ainda. Tá mutado, Felipe. O cara presta até na hora da saída de médico. Eu estou aqui escutando tudo. Eu estou dizendo que eu voltei para o plano A, porque o computador religou, e agora a gente está com os slides novamente, tá certo? Aqui não para, não para. Quebrou um, vai pro outro. Saída de Depois mestre, viu? volta pro um, entendeu? Isso é marketing, tá? Marketing pessoal. Então, ó, na gôndola, a gente já conversou sobre isso, né? Mas isso aí vai ficar para vocês terem uma noção, certo? E aí, promoção, que geralmente acontece, quando é que a gente faz uma promoção? Quando o produto está encalhado, ou está em fase de experimentação, a gente coloca em promoção. O produto está próximo da data de vencimento. O produto está no período de venda sazonal. O que é isso? A gente vender medicamento antigripal na segunda parte do ano, que geralmente não é época de gripe. Está próximo do dia do pagamento dos funcionários, então a gente precisa arrecadar muito para poder pagar os funcionários. Houve uma boa negociação com o fornecedor, aumentar a venda de 2 ou mais produtos, ou quando eu quero mudar aquele medicamento de marca, e aí, por exemplo, tem medicamento aí que muda a embalagem. Então eu quero vender logo aqueles que estão com a embalagem antiga. Aí eu coloco uma promoção para poder aquele produto ser vendido mais rápido. Tá? Isso a gente pensa quando a gente vai fazer uma promoção. Gente, eu vou fazer promoção de produto que vende bem, que tem preço alto, que a galera continua comprando? Não. A gente não faz promoção de produto que vende. A gente faz promoção nesses aspectos aí que eu estou mostrando para vocês. É um produto que está encalhado, é um produto que está perto de vencer. Eu preciso que ele saia, eu tenho que diminuir a minha possível perda. Certo? É um produto que a galera toda compra. Eu não vou fazer promoção.
Porque com preço cheio o povo está comprando, tá certo? O raciocínio é esse. E aí, ó, dica para promoção. Hoje em dia não se coloca mais R$ 9,99. Porque o cliente ele já pensa... Sim. Oi, Augusto. Sim, exatamente. Aí, então, antes botava para 9,89, aí já... E nem pode. O Código de Defesa do Consumidor, né? Tá? Então, como é que você continua enganando a cabeça do cliente, mas você não deixa mais com que ele perceba que é uma enganação? Você coloca abaixo dos 90 centavos. 9,87. Então, isso tira do cliente aquele negócio que o 9,99 é R$10. 9,99 é R$10. Mas 9,87 não é R$10. Não são R$10. Entenderam? E não arredonde, né? Na hora da venda não diga R$10, porque na cabeça do cliente, você, mas eu vi 9,99 na outra. Ele vai achar que lá na outra é mais barato. Ei, Felipe, mas vocês conseguem perceber que quando eu digo que uma coisa é 9,99, ela é R$10. Mas quando ela é 9,87, por causa de 12 centavos, que é do 9,99 para 87, o cérebro já não coloca mais R$10. Consegue perceber isso? Aí, exatamente, Mari. A pessoa diz 9 e pouco. 9 e pouco. Mas o 9,99 ela vai dizer 10. Certo? Porque o cérebro da gente já está instigado para isso daí. O outro ponto. Nunca coloque participe e ganhe um brinde. Aí a pessoa tem uma decepção com o brinde. Você não coloca participe e ganhe um brinde. Você diz qual é o brinde. A pessoa não se decepcionar com aquele brinde. Eu achava que era um urso de pelúcia e ganhei foi uma bolsinha de guardar moeda. Tá? Então, não deixa o cliente se decepcionar. Renovar os displays de promoção, porque senão o cliente, toda vez que vai na farmácia, diz assim, Ave Maria, esse produto todo dia está em promoção. Então, a gente tem que renovar. Colocar no checkout, que é o caixa, aqueles produtos com alto giro e que o paciente tem a compra por impulso, como é o caso do medicamento em cartela, do bombom, do chocolate. Todo produto em promoção tem que ter um estoque adequado, senão o povo sai falando mal, bota uma promoção e quando a gente vai atrás não tem. A frase é essa que o cliente usa, tá? E quais são as tendências hoje para farmácia? Hoje as farmácias, pessoal, elas estão integrando os dados para que a gente tenha uma reposição de produto automático. O autosserviço está muito forte, as pessoas pegando seus próprios medicamentos, mas aí isso tem a legislação. Uma gestão financeira eficiente, elas se associarem em redes, em franquias, tá? Associações entre empresas, isso hoje em dia é uma tendência, e não depender de produto similar, porque os pacientes eles não querem muitos produtos similares, eles querem mais o genérico ou de referência. Tá? E aí, finalizando, quais são as estratégias adequadas para impulsionar um negócio dentro do ramo farmacêutico? Que estratégias eu posso utilizar? Vamos lá. As cores, que aqui o guia das cores, como a gente falou, tá? Eu coloquei aí, por exemplo, otimismo, que é a cor amarela, que instiga calor, claro. Qual é uma empresa, eu quero que vocês me digam um exemplo, de empresas que têm uma marca amarela, que ela quer indicar aí, que é uma empresa que tem claridade nas suas ações, calorosa. McDonald's. Diz, Vitor. McDonald's pode ser, né? Primeiro logo, ó. McDonald's, Post-it, Posto Shell, a antiga Oi, né? Walk, Ferrari, a Lufthansa, que é uma empresa aérea. Então, ela quer dar um sentimento de otimismo, que é uma empresa que é promissora, né? Que a pessoa que for para aquela empresa, ela sempre vai ter sucesso, tá? Então, sempre pensar no otimismo. Amigável, com a marca laranja, de alegria, de confiança. E aí? Não sei, Nickelodeon. Ou seja, confiança, banco, BMG, Fanta, Gol, Multishow, Senac, Nickelodeon, Penalty. Isso tudo, gente, é estratégia, tá?
estratégia de acordo com o objetivo e a finalidade que aquela empresa tem dentro do mercado. Se eu for um ponto vermelho de excitação, de coragem, de juventude em relação à empresa, a gente tem CNN, Coca-Cola, Pinterest, Lego, Nintendo, Que Bom, tá? Então, tem como finalidade esse tipo de atitude junto aos seus clientes, tá certo? Globo News, por exemplo. Criativo, que é roxo. Daco, Taco Bell é uma loja americana. GNT, Hallmark, que é um canal. Yahoo, Vivo. Tá? Esses aqui são exemplos que a gente tirou, pessoal, que eu tirei de estudos de marketing relacionado à parte sensorial, tá? Confiança. Adidas, né? Eu acho que é Adidas. Sebrae, Intel, Panasonic, Samsung, Eletrobras, Hering, tá? Marcas que querem mostrar confiança. Crescimento e saúde. Starbucks, Android, Boticário, Herbalife, Editora Abril, Greenpeace, né? São empresas que pensam em pacificidade, coisa pacífica, tranquilo, tá? Que quer o bem-estar das pessoas e da natureza. E equilíbrio, e que também a gente falou, né? Que era uma cor que tem tipo preto, né? O cinza, o preto, que é marca de luxo. Então a gente tem, ó, a Apple, Swarovski, Audi, Honda, Hyundai, a Wikipedia, tá? Então a gente tem essas empresas que tendem mais para esse lado, tá certo? Então vejam quanto a parte sensorial ela é importante na hora da montagem e da formulação de sua marca. Ok. Viram como essa parte sensorial, a Mariana está dizendo aí, ó, Xiaomi não é de luxo, né? Mas talvez a empresa queira demonstrar isso. Por quê? Porque a pessoa é o famoso viva o luxo e morre o bucho. Ela quer ter um celular de luxo, mesmo que ela não possa ter. Então, isso acontece dentro do nosso processo. É ou não é verdade? Então, o que eu quero que vocês façam? Vamos agora para os nossos trabalhos, para os nossos estágios, e comecem a perceber isso nas marcas que vocês passaram, nas empresas que vocês trabalham. Quais são os pontos relacionados a um bom marketing que vão fazer, né, com que isso esteja adequado no que a gente falou hoje. Tá certo? Aí vocês vão ficar aí discutindo quem é a melhor. Eu aqui falando sozinho e vocês aí discutindo. Quem é? Xiaomi? É a Apple? Não, LG, é o quê? Me gongando no final da aula, na hora do almoço. Continua. Não, gente, beleza. É isso. Tá? Então, tu não me dá atenção quando eu ligo o microfone? Sai daí, maluco. Foi que eu não te deixei falar? Professor, como é a prova do senhor, por favor? Ela é mal. E nós vamos acabar com ele. Gente, a prova vem muito... Eu já falei, inclusive, na aula passada, né, sobre isso. A gente vai falar muito caso prático, tá? Situações que a gente está conversando aqui. Então, assim, pessoal, num caso como esse, da Drogazil, da não sei o quê, que pontos vocês podem relacionar o que a gente viu de marketing sensorial que é benéfico ou que é ruim para a visão da empresa? Aí a gente vai, né, trabalhar nesse aspecto. É mais assim, são situações práticas, tá? A gente não vai... Empreendedorismo, aquelas questões de empreendedorismo que a gente falou na aula passada, né? Então, é mais assim, tá? Tranquilo. Ok, gente? E aí, ó. E aí, gente, não tem dúvidas? O que vocês têm de dúvidas aí em relação à nossa aula? Terminamos. Xiaomi é bom mesmo? Pode. Já tá a gente aqui entrando para tirar dúvida, tá? Perguntem aí. Xiaomi é bom, professor? Rapaz, eu vou te dizer até que eu não sei, sabe?
Eu nunca parei assim para. É sim, é qualidade. Especificamente. Como é? É qualidade. É porque Aí- o professor, como um bom digital influencer, ele é patrocinado pela Apple, vocês têm que entender. Ah, sim. Ei, tá sem som. Tu se mutou, professor. Morreu, acabou-se. Tá com um cortezinho no microfone. Tem que mudar de internet, que essa daí não tá dando certo, não. Não tá nem fidelizando. Não, na internet não. Acho que ele se mutou mesmo. Sei não, apertar algum botão. Não, mas às vezes acontece da internet cair, e aí aproveita pra mutar. Não, ele se mutou, né? Já era tarde quando o Richard e Caiu Camila não, sim. Dúvidas. Eu sou patrocinado pela Apple, tá? Então, por isso que... Ok, gente? E aí, terminamos nossa aula de hoje. E aí, obviamente, né, que a gente não pode deixar de terminar nossa aula, ó. Sexta-feira sua linda, graças a Deus. A semana terminou. Agora chegou a hora do chá de boldo aí do mar. Ei, professor. Acho que é por isso que você gosta dessa turma, viu? É porque é na sexta. Gente, quando eu vejo vocês, eu já sei que é sexta-feira. Entendeu? Por isso que é muito love. Já faz Então, uma associação, hein? No subconsciente. Exatamente. Pois, ó, gente. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai ter lá uma palestra, tá? Com a professora Gisele, que é lá da Universidade Federal de Sergipe. E eu vou passar o link para vocês, tá? Vou passar o link para vocês, para poder vocês assistirem. Então, ó, um fim de semana de paz aí maravilhoso para todos vocês. Aproveitem, descansem para a semana que vem a gente começar com tudo, tá? Professor, então próxima semana a aula vai ser a palestra, é isso? Carol. Exatamente. Na próxima semana a aula vai ser a palestra, tá? Tá bom. Show! Então, eu vou ficar esperando a Carol aqui na sala.